A morte de uma criança de 6 anos chamou a atenção para uma doença pouco conhecida, o botulismo. Trata-se de uma intoxicação alimentar causada por uma bactéria que se desenvolve em alimentos enlatados e embutidos. Ingrid Maiara faleceu cerca de 2 dias após ter consumido mortadela e sardinha em lata durante um almoço com a família em Coruripe. Além dela, os irmãos Maria Vitória, de 8 anos, Luiz Fernando, de 12, Marcelino, de 14 e João Vitor, de 17, também apresentaram sintomas da doença e foram levados ao Hospital Geral do Estado. Dos 4 irmãos, apenas o mais velho passa bem, os outros continuam internados na UTI. Todos receberam uma dose do soro antibotulínico que veio de outro estado, porque Alagoas não tinha estoque suficiente para todos. Este é o 3º caso de suspeita do botulismo em todo o país desde o início do ano. O mais recente foi no mês passado no interior do Rio de Janeiro, mas também não foi confirmado. De acordo com a infectologista, o último caso registrado em Alagoas foi na década de 80 e também não foi confirmado. A bactéria que causa o botulismo é encontrada na natureza, principalmente no solo. Uma vez dentro da conserva, o micro-organismo se modifica e começa a produzir uma toxina. Na maioria das vezes, no meio ambiente, ela não, apesar dela existir sob forma de esporo, que é uma forma de resistência, ela não progride na sua multiplicação porque ela não suporta o oxigênio. Então, o fato de comer uma fruta, mesmo sem estar bem lavada, tudo não constitui, de um modo geral, um risco, como é o risco de comer embutidos. Porque o embutido ele é embalado a vácuo e, nesse momento, você perde o oxigênio que existiria. E porque, muitas vezes, o enlatado ele não tem o grau de acidez que aquela salmoura precisa ter para evitar a sobrevivência da bactéria. Então esse é o maior risco por conta das condições de armazenamento. A médica também explica que existe um ciclo de sobrevivência da bactéria que vai além do processo de fabricação dos alimentos. Existem as boas práticas de fabricação, acondicionamento, mas também tem que ter um transporte, tem que ser bem acondicionado, esse embutido precisa estar sob condições de bom acondicionamento e sobreviver, a bactéria vai sobreviver se essas condições não existirem naquela cadeia de transporte e de compra e venda. É preciso ter alguns cuidados na hora de comprar esse tipo de alimento, como verificar a integridade das latas, das embalagens a vácuo e das conservas de um modo geral. Cozinhar esses produtos também é uma maneira de neutralizar a bactéria. De acordo com a médica, o tempo de cozimento deve ser de 5 minutos a 120 graus Celsius, ou de 30 numa temperatura que varia de 65 e 80 graus. No organismo, a toxina absorvida pelo aparelho digestivo entra na corrente sanguínea e atinge o sistema nervoso. Os sintomas aparecem algumas horas depois do alimento ter sido ingerido. São vários, como fotofobia, visão dupla com dilatação das pupilas, vômitos, dificuldades na fala e nos movimentos, além de paralisia respiratória. Se não for tratada a tempo, a doença pode matar. O tratamento, basicamente, é em terapia intensiva, um tratamento de suporte, mas principalmente pela neutralização da toxina, que é a presença de um soro, botulínico, para neutralizar aquela toxina que ainda não foi impregnada nos órgãos. As crianças são mais vulneráveis, porque a toxina depende da quantidade que a criança ingere, depende do grau de conhecimento de quem atende essas crianças, portanto, da assistência médica, mas principalmente a dose da toxina é o que é mais importante. Como a criança tem uma superfície corporal menor, muitas vezes ela ingere uma dose maior, por isso que ela fica mais vulnerável. Mas a toxina também tem um lado positivo. É usada no tratamento de doenças cerebrais, estrabismo e também na estética. A toxina botulínica é um veneno que mata, mas também é um veneno que salva. Ela pode ser usada em terapêutica de doenças neurológicas e também na parte de estética, quando ela pode modelar as rugas precoces que se instalam na face, principalmente. O Botox, é o uso do Botox.